Talvez você está perguntando: Deus, por que eu passei por tanta coisa? Porque eu quero quebrar um ciclo na tua história. Porque eu quero que o teu filho olhe para você e veja ousadia em você, veja autoridade em você. Você pega a história de José e a gente quer viver o governo de José, mas nem todo mundo está disposto a viver o cativeiro de José. José foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi rejeitado, até que um dia se cumpriu uma palavra profética que Deus havia liberado anos antes. Irmão, tem muita gente querendo viver os sonhos de José, mas está desistindo no primeiro momento em que alguém diz para você: não vai acontecer. Irmão, os irmãos de José disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de cativeiro disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de esquecimento disseram para ele: não vai acontecer. Mas existia uma palavra dentro dele dizendo: eu não me esqueci de você. Entenda que todo problema é a matéria-prima para um novo milagre. Os problemas não são o problema. O problema é a falta de fé, o problema é a nossa circunstância. O que eu quero te lembrar é que, independente da tua circunstância, seja ela na área financeira, familiar, seja na tua jornada de fé, seja qualquer gigante que tenha se levantado, eles não são diferentes dos gigantes que já se levantaram no passado. Jesus não esperou o cenário propício para governar. Jesus não esperou que o Império de Roma ou que qualquer contexto político cessasse. Jesus não esperou que as coisas fossem facilitadas. Irmão, guarda isso. O problema é que tem muita gente esperando o cenário favorável, quando na verdade o favor que você carrega é que vai mudar os cenários que você vive. Você está esperando cenários favoráveis, mas na verdade os cenários estão esperando que o teu favor mude as circunstâncias. Um homem que sabe o que carrega não depende de circunstâncias favoráveis para fluir. Não faz sentido o ventre de uma mulher virgem gerar o Filho de Deus. Não faz sentido um monte de madeira se tornar uma arca que protegeria uma família, que construiria de novo o mundo depois do caos do dilúvio. Não faz sentido um homem morto há dias, com um corpo que já fedia, voltar a viver porque um homem do lado de fora chamou ele para fora. Não faz sentido alguém andar sobre as águas. A lei da gravidade diz que isso é impossível, mas só quem gerou a gravidade pode confundi-la. Só quem gerou a matéria pode confundi-la. Talvez nós somos parte da geração mais ansiosa que já viveu. Sem dúvida alguma, os nossos gigantes desse tempo, eles são emocionais, doenças psicossomáticas, pessoas que têm problemas na mente, problemas nos sentimentos, isso tem irradiado por todo o corpo, pessoas com síndrome de pânico, depressão. A gente está vivendo tempos difíceis, nosso caráter está sendo forjado em meio ao caos. É grande verdade que muitas vezes crises definem a nossa dinâmica, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa esperança. O primeiro convite que eu quero te fazer é deixar de ser refém das circunstâncias, deixar de ser refém daquilo que é exterior. Sabe por que a gente não avança na vida? Porque a gente não consegue ser sincero com a gente mesmo. E a gente às vezes quer disfarçar as nossas limitações falando: não, comigo é não. Se nós não formos sinceros com nós mesmos e com Deus, a gente não sai nem do lugar que a gente está. A gente não avança para lugar nenhum. A gente não valoriza o que já está na mão. A gente só valoriza o que a gente ainda vai ganhar. É por isso que muita gente acaba com o casamento, porque não valoriza o que Deus já colocou do lado. Por isso tem muita gente murmurando do emprego que está. Nem sabe como vai ser a vida sem um emprego, por isso que está murmurando. Então quando alguém morre, você acha que Deus matou a pessoa ou permitiu. A gente não consegue lidar com a morte, porque a gente sempre está botando na conta de Deus o seguinte: eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certo, então Deus não vai deixar ninguém morrer do meu lado, então eu nunca vou perder o emprego, eu nunca vou receber um diagnóstico. No entanto, tem pessoas dentro da igreja que receberam vários diagnósticos. No entanto, tem gente aqui que já perdeu entes queridos. Tem gente aqui que já foi mandado embora, porque a gente acha que Deus é um Deus que evita coisas, mas Deus é um Deus que te ensina a lidar com as coisas que acontecem contigo. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer, depende de como você está ligado com Deus para lidar com as coisas que te acontecem. Só que a gente não sabe lidar com a perda, a gente não sabe lidar com a dor. A gente quer que Deus dê um jeito para a gente, mas Deus justamente permite as dores e as decepções da vida para a gente aprender a lidar com as coisas. As coisas acontecem sobre os justos e sobre os injustos. A diferença é que sobre os justos sempre tem uma saída, sobre os bons sempre tem um futuro. O meu marido falou que vai sair de casa, Deus não pode permitir. Peraí, deixa eu aproveitar esse momento de dor para fazer uma auto-reflexão e saber se ele quer sair de casa porque eu estou falhando em alguma coisa ou se ele precisa melhorar em alguma coisa no caráter.
Tem um motivo nessa dor, tem um motivo nessa perda. Você está frustrado? Tem um motivo. Deus quer fazer você crescer hoje. Foi nos meus piores dias que eu comecei a viver a temporada que eu estou vivendo hoje. Quebrado num quarto, desesperançado, devendo financeiramente, estraçalhado emocionalmente, sem fé no mundo espiritual, já não acreditava mais em nada. No meio dos meus piores dias, no meio da minha pior tempestade, uma palavra fez com que eu começasse a viver a minha melhor temporada, os meus melhores momentos. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase. É o fim da antiga fase, concordo. É o início de algo novo. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. A dor vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Tem gente que não aprende, que quer continuar se fazendo de vítima, quer continuar se fazendo de injustiçado. Com a dor nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. Mas tem uma segunda coisa. Depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado em ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. Porque chegou o tempo de nós crescermos pós-dor, pós-sofrimento, pós-frustração.